Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui ao meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes. Previsão agora para saber as chances do Ceará ser rebaixado ou permanecer na Série A do Brasileirão em 2026. Eu já fiz essa previsão para o Sport, para o Juventude, para o Vasco da Gama lá em setembro. Em outubro para novembro, eu fiz agora para o Vitória, para o Santos e para o Internacional. Então o Ceará está sendo o sexto time, farei ainda para o Fortaleza e estou ainda investigando se eu vou fazer para o Galo, se eu vou fazer para o Grêmio e dependendo de algum outro time que está ali namorando a zona do rebaixamento, mas a gente não sabe, né? Essa etapa final do campeonato sempre é uma loucura, né? Deixando bem claro, eu vou falar aqui baseado nas energias deste momento, início de novembro, e o Ceará, os jogadores, né, a diretoria, eles têm o livre-arbítrio para poder interferir. Dependendo do desempenho deles, pode ser muito diferente, para melhor ou para pior. Ok, então primeiro eu vou tirar aqui 4 arcanos maiores e depois 4 menores. Vamos lá. Ao Ceará. O Ceará vai permanecer na Série A do Brasileirão em 2026, Tarô? O Ceará vai permanecer na Série A do Brasileirão em 2026, ó. Primeira carta, segunda carta, terceira carta, quarta carta, ok. Vamos lá, agora eu vou pegar os menores. Vamos lá. O Ceará, time do povo. Vamos lá, Ceará. Tarô, clarifica para mim se o Ceará vai permanecer na Série A do Brasileirão em 2026. Ceará permanece na Série A do Brasileirão em 2026. 2, 3, 4. Ok. Vamos lá. Então, olha, situação dele. Eu acho que ele tá a temperança número 14, né? E ele tá ali mais ou menos próximo dessa classificação, tá? Aqui, temperança com o 6 de paus, eu acho uma conjuntura positiva que mostra que o Ceará, apesar de certa vulnerabilidade, ele tem proteção e está fora dessa zona, do Z4, né? Então aqui eu achei positivo, tá sendo representado de uma forma muito positiva, aliás, e a gente vai ver como é que vai ser o decorrer das outras duplas de cartas, mas se eu fosse assim citar que se ele deveria ou não ser rebaixado, acho que não. Aqui me diria que ele continua, tá? Vamos agora para o obstáculo para ele continuar. Julgamento com 8 de ouros. Pessoal, nesse jogo recente que teve, eu acho que contra o Fortaleza, eu até li algo sobre o Ceará ele ser um time muito combativo em campo, né? Que ele usa literalmente assim a base corporal dele para, de certa forma, né, acuar o adversário. O julgamento é uma carta, né, de uma advertência. Então, o Ceará, aqui o obstáculo dele é justamente isso. Através do comportamento dele, que pode ser imprudente e agressivo às vezes, os jogadores irem acumulando cartões e aí não continuar jogando naquele jogo no próximo, tá? Eu vejo isso. Esse daqui que é o dilema dele. Então, ao Ceará eu aconselharia, no caso, a colocar um pé no freio, porque isso pode se voltar contra ele. A gente vai ver como é que vai ser aqui o decorrer das outras cartas. É bem interessante que são duas cartas de anjo, tá? Mas aqui, Anjo Miguel, Arcanjo Miguel e Arcanjo Gabriel. Então, a mensagem que eu tenho aqui para falar para vocês, torcedor do vovô, é sobre tomar cuidado e também tem uma questão de esgotamento físico, tá? O 8 de ouros também tem essa característica de uma pessoa que ela tá fazendo aquilo de sempre e ela não se dá um descanso. Ela só tá querendo fazer o quê? Martelar, tá vendo aqui, ó? Tem um martelo, né? Tem um martelo aqui, ó, né? Então, muito cuidado mesmo com isso,
Tô fazendo assim porque às vezes dá reflexo. Vamos lá, olha, o caminho para ele permanecer na Série A. Ser mais leve, olha para você ver. Ser mais leve. Leve duas vezes que eu diria, tá? O Cavaleiro de Paus, ele é uma carta de desapego, tá? Então, se ele tiver muito assim firme numa situação ou, por exemplo, tiver preso a um jogo, vamos colocar aqueles jogos que o pessoal fala que são decisivos. Desprende um pouco dessa ideia, sabe? Desprende um pouco dessa ideia e entenda que cada jogo é um jogo e cada jogo contribui para o resultado dele no geral, não apenas um jogo. Não, o time em si, ele precisa evitar de colocar essa pressão todo esse peso em somente um jogo, porque isso não é bom. Colocar toda a responsabilidade num jogo é muito perigoso, porque por mais que um time jogue bem, você não tem a garantia que ele vai vencer. Não é quem joga mais bonito quem vence, é quem faz o gol e às vezes a pessoa faz um gol na cagada. Desculpa o termo, mas assim, tem que fazer vocês entenderem, né? Então assim, eu vejo aqui ele precisa estar muito desprendido, sabe? Continua apostando assim no potencial dele, mas sem necessariamente, por exemplo, essa coisa de não, podia ter vencido do Fortaleza lá, por causa do Ceará geralmente vence do Fortaleza. Desprende disso, aquele jogo já foi. Vai pro próximo, meu filho, vai pro próximo. O louco, ele não fica no mesmo lugar. Ele é desprendido aqui, ó. A bagagem dele é pouca. Se abra, cada jogo é um jogo. Viva aquela experiência ali, Ceará, de cada jogo é um jogo, que você tá no caminho certo se você conseguir fazer isso. Não fica se prendendo a quando perdeu e quando empatou. Deixa isso pra lá. As 30 e tantas rodadas já foram. Foca aí nos 6, 7 jogos que faltar e ótimo. Tá bem encaminhado. Vamos ver agora o resultado. Estrela. Compagem de paus. Deixa eu tampar, né, a estrela aqui. Estrela peladinha. Estrela adora ficar assim. Pessoal, achei positivo, tá? Achei positivo. A gente precisa aqui analisar a estrela com página de paus. É bem interessante porque a gente aqui tem praticamente só cartas do mesmo elemento, né? Elemento de paus. E isso mostra o quê? Muita luta, né? Muita estima, muita vivacidade. Pá, segue em frente, segue em frente. A estrela, ela saiu inclusive pro Vasco da Gama, tá? Só foi outro arcano menor, acho que foi 3 pentáculos. Mas aqui, esse página de pentáculos, para mim, é nova oportunidade surgindo, né? Aqui tem sim um pouco assim, vou dizer, regressão, mas eu acredito que ele não seja rebaixado. Tá sendo até complicado porque eu já fiz de vários times e por enquanto deu Sport já tá praticamente rebaixado. O Juventude, eu falei lá que tem uns 10%, isso há 2 meses atrás, que tem chance de não ser rebaixado, mas aqui embaixo só tinha carta do naipe de espadas, que era corte, então os outros estão mais em aberto, e o Internacional ele deve dificultar bastante. Ainda falta um, considerando que esses 3 estão rebaixados, né? Quem será esse próximo, né? Aqui eu acho que sim, a estrela tem também essa questão da fé, de um resultado que vem, né, do Fortaleza conseguindo, né? A estrela, todas as cartas aqui, é interessante, dos arcanos maiores, elas têm um pouco de espiritualidade, né? Eu não sei se a torcida do time do vovô, do Ceará, eu acho legal falar vovô, sabe? Se ela é muito espirituosa, sabe? Se é aquela torcida muito engajada, aquela torcida que tem muita fé. Mas essas cartas me sugerem que sim, inclusive o elemento de paus é o elemento da fé, né? É o elemento da espiritualidade. Então eu vejo que muitos desses jogos, inclusive que vão ser aí na Arena Castelão, na casa do time do Ceará, esses jogos vão ter uma energia contagiante. Isso aí vai contribuir, tá? Para que o vovô continue na Série A. Essa daqui é uma das leituras mais tranquilas. E é bom, viu, quando a leitura vem tranquila, porque tem uma leitura de uns times que veio pesada. Aqui tá bem encaminhado, né? Inclusive, uma coisa que me chama atenção, eu gostaria que vocês me falassem, é se tem muitas pessoas que são morenas ou negras no time do Ceará, que elas parecem ter um papel, assim, muito diferenciado, sabe? De destaque aqui.
né? Então esses jogadores que têm a pele mais escura, como esse baralho reflete, eu acho que eles vão ter um destaque muito grande, né? Seja atacante, goleiro, zaga, não importa. Mas aí vocês comentem aí, vocês que são torcedores, por favor, porque se isso realmente for confirmado, eu gosto como o tarô reflete isso, né? O tarô refletindo até mesmo alguns detalhes físicos, e isso acontece, tá, gente? Acontece mesmo. Então é isso, eu acredito que tá bem encaminhado, tá? A permanência dele na Série A, eu não vejo nada tão grotesco. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Se ele continuar levando muito cartão, muita falta, essa postura, assim, é uma postura de comprometimento, mas não está sendo equilibrado. Se entrar em desequilíbrio, pode custar caro. Toma cuidado. Toma muito cuidado com esse padrão aí que o time do Ceará está repetindo. De resto, tá muito bem. Ok, pessoal? Então essa é a minha leitura. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido ao meu vídeo e até a próxima.